Imagine acordar amanhã e descobrir que tudo o que você acreditava sobre o futuro da humanidade era mentira. Que as histórias de naves cruzando galáxias, visitando novos mundos e encontrando outras civilizações não passam de fantasia, não porque faltam máquinas mais rápidas, mas porque o próprio universo parece ter sido projetado para nos manter presos. Não por falta de ambição, mas por limites que desafiam a física, a biologia e até a nossa compreensão do tempo. Hoje você vai encarar a verdade brutal que a ficção científica tentou esconder. Viajar para outra estrela é muito mais impossível do que você imagina. E o motivo começa com algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. A distância, desde que a humanidade olhou para o céu pela primeira vez, acreditou que as estrelas eram um destino natural. Mas quando traduzimos o sonho para números reais, a fantasia se desfaz na mesma velocidade em que uma nave tenta acelerar no vazio. Um único ano-luz, menos uma medida que parece simples. Menos corresponde a 9,6 trilhões de quilômetros. A estrela mais próxima, Próxima Centauri, está a 4,2 anos-luz de distância. Em palavras simples, está longe demais para qualquer coisa que já construímos. Para entender o tamanho do abismo, basta olhar para a Voyager 1, menos o objeto mais distante, já lançado pela humanidade. Ela viaja a 70 mil km por hora e levou 40 anos apenas para escapar da influência do Sol. Hoje, após décadas de viagem, está a cerca de 24 bilhões de quilômetros daqui, o que representa menos de 1% do caminho até Próxima Centauri. Isso significa que, na velocidade atual, a Voyager precisaria de 70 mil anos para alcançar a estrela mais próxima. 70 mil anos. Mais tempo do que toda a história registrada da civilização humana. E tudo isso antes mesmo de falarmos de tecnologia avançada, civilizações alienígenas, motores futuristas ou viagens estilo Star Wars. Já começamos presos por algo que não dá para negociar: o tamanho do espaço. Mas se a distância é implacável, a pergunta natural é: dá para vencer esse abismo aumentando a velocidade? A resposta é muito mais cruel do que parece. Para percorrer distâncias interestelares, precisamos atingir porcentagens significativas da velocidade da luz. Só que velocidade exige energia menos, e nossos foguetes químicos simplesmente não dão conta. A equação do foguete de Tsiolkovsky mostra que, quanto mais tentamos acelerar, mais combustível precisamos. Mas o crescimento não é linear. Ele explode de forma exponencial para alcançar apenas 10% da velocidade da luz. Seria necessário um volume de combustível maior do que todo o nosso planeta poderia carregar. Em outras palavras, a tecnologia que temos hoje não chega nem perto do necessário, e talvez nunca chegue. Por isso, a ciência busca alternativas gigantescas e ousadas. A primeira delas é a fusão nuclear. Menos a mesma reação que mantém o Sol brilhando se dominássemos a fusão de forma compacta e segura. Poderíamos superar, pela primeira vez, o limite tecnológico imposto pelos foguetes tradicionais. Uma nave movida à fusão poderia atingir velocidades que permitiriam viagens a outras estrelas dentro de um século. Mas existe um problema. Nós sequer conseguimos dominar a fusão estável aqui na Terra, em reatores enormes, pesados e complexos. Imaginar uma versão miniaturizada, segura e confiável para uma nave espacial é algo que ainda está a décadas de distância, e mesmo que isso tudo fosse resolvido, ainda teríamos que encarar outra barreira, muito mais íntima e fatal: o corpo humano. O corpo humano simplesmente não foi criado para existir fora da Terra. Aqui estamos protegidos por algo invisível, mas essencial: o campo magnético do planeta. Ele bloqueia partículas mortais vindas do cosmos, partículas que, no espaço profundo, transformam cada minuto de viagem em um bombardeio constante. A NASA classifica essa radiação cósmica como um dos maiores perigos
de se viver fora da Terra. E não é exagero. Estima-se que, em uma única década viajando pelo espaço interestelar, o risco de câncer aumentaria drasticamente, sem contar danos cerebrais, mutações celulares, envelhecimento acelerado e doenças degenerativas. Agora imagine isso, durante décadas ou séculos. Imagine crianças nascendo dentro de uma nave, crescendo sob radiação contínua, sem luz natural, sem gravidade, sem horizonte, porque aí chegamos a outro problema. A gravidade, ou melhor, a ausência dela, mesmo em missões longas na Estação Espacial Internacional. Astronautas precisam treinar intensamente todos os dias, só para evitar que seus músculos atrofiem e seus ossos percam densidade. Em viagens interestelares, esses efeitos seriam catastróficos. Sem gravidade por anos, um ser humano poderia perder tanto tecido ósseo que se tornaria incapaz de se mover sem dor ou até mesmo de sobreviver. Uma possível solução seria criar naves gigantes, com ecossistemas inteiros dentro delas. As chamadas naves geracionais, enormes habitats autossuficientes, onde apenas os descendentes dos primeiros tripulantes chegariam ao destino. É uma ideia que parece poética, até considerarmos o que ela realmente significa. Você nasceria dentro de uma missão que nunca escolheu. Viveria toda a vida dentro de corredores metálicos, cumprindo um propósito decidido por antepassados que você jamais conheceu. Seria um passageiro preso a um destino que não pediu, uma existência confinada, moldada pelo sacrifício de gerações passadas. Esse tipo de projeto levanta dilemas éticos enormes, dilemas que nenhuma engenharia, por mais avançada que seja, consegue responder. Mas mesmo que superássemos radiação, biologia, gravidade e moralidade, ainda restaria outro obstáculo, talvez o mais traiçoeiro. As tecnologias que imaginamos podem não funcionar como pensamos. A propulsão iônica, por exemplo, é uma das criações mais elegantes da história da engenharia espacial. Ela empurra a nave expulsando partículas eletricamente aceleradas a velocidades absurdas. Parece coisa de filme, mas existe um detalhe. O empuxo gerado é tão pequeno que seria como tentar mover um caminhão usando um secador de cabelo. Funciona perfeitamente para missões robóticas dentro do sistema solar. Porém, é inútil para cruzar distâncias interestelares de forma realista. Levaríamos milhares de anos para chegar a qualquer estrela. Outra ideia ousada é o projeto Breakthrough Starshot, que propõe empurrar pequenas naves com lasers gigantescos, atingindo até 20% da velocidade da luz. Pela primeira vez, isso colocaria uma estrela próxima ao alcance de uma geração humana. Mas surge um problema fatal. A nave até conseguiria acelerar, mas como ela iria frear quando chegasse no destino? Seria necessário outro laser igualmente poderoso, na outra estrela. Menos algo que, obviamente, não existe. Fica claro que, a cada solução imaginada, surgem novos abismos. Cada avanço revela uma parede ainda maior logo atrás. A distância é colossal. A energia necessária é absurda. O corpo humano é frágil. A tecnologia atual é insuficiente. E mesmo que vencêssemos tudo isso, ainda existe um último inimigo. O mais cruel de todos. Aquele que ninguém menos, absolutamente ninguém menos, consegue derrotar. O tempo. O tempo, no contexto das viagens interestelares, não funciona como pensamos. Ele é maleável, imprevisível e implacável. E quando nos aproximamos da velocidade da luz, ele começa a agir como um juiz silencioso, que cobra um preço que nenhuma tecnologia pode evitar. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, quanto mais rápido você se move, mais lentamente o tempo passa para você em comparação com quem permanece parado. Isso significa que, se uma nave alcançasse 99,9% da velocidade da luz, seus tripulantes viveriam o tempo 22 vezes mais devagar que as pessoas na Terra. Pense nisso por um momento. Para os viajantes, uma jornada de 4 anos-luz poderia parecer durar apenas alguns meses. Mas enquanto isso, 4 anos completos, ou até mais,
teriam se passado aqui na Terra. Em distâncias maiores, esse efeito se torna brutal. Imagine uma tripulação que passa 5 anos a bordo da nave. Quando retornar, talvez 100 anos tenham se passado na Terra. Suas famílias teriam envelhecido, sua cultura teria mudado, a humanidade teria se transformado em algo que eles não reconheceriam. Em viagens mais distantes, o efeito é ainda mais devastador. O tripulante talvez envelheça apenas alguns anos, enquanto séculos se acumulam no planeta de origem. As pessoas que ele ama desapareceriam antes dele terminar a viagem. Ele voltaria menos ou chegaria ao destino menos como um estrangeiro temporal. Essa é a verdade incômoda. Viajar para as estrelas não é só uma viagem de ida, é uma viagem no tempo. E isso transforma qualquer missão tripulada em um dilema quase existencial. A recompensa por alcançar outra estrela seria, ironicamente, a perda de tudo que nos conecta ao que somos. A perda da nossa história, do nosso passado, da nossa identidade. É aqui que muitos cientistas começam a reconsiderar profundamente o otimismo da ficção científica. Porque, mesmo que superássemos distância, energia, radiação e biologia, o tempo seguiria impiedoso. Nada nele nos favorece. Nada nele facilita essa jornada. E quando colocamos tudo isso na balança, surge um pensamento perturbador. Um que toca diretamente no famoso paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, onde estão todos? Talvez a resposta seja muito mais simples e muito mais triste do que imaginamos. Talvez todas as civilizações inteligentes do cosmos enfrentem exatamente as mesmas barreiras que nós. Talvez todas estejam presas em seus próprios sistemas estelares, incapazes de cruzar as distâncias impossíveis entre uma estrela e outra. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro motivo pelo qual não vemos ninguém lá fora é porque ninguém consegue sair de casa. Mas ainda falta um último elemento nessa história. A pergunta que surge depois de todo esse desânimo: será que existe algum atalho, uma brecha, um truque escondido no tecido do universo, capaz de tornar tudo isso possível? Diante de tantas barreiras, distância, energia, radiação, fragilidade humana e o próprio tempo, surge a pergunta que alimenta a nossa imaginação há décadas. Existe algum caminho alternativo, um atalho escondido no universo? A ficção científica aposta em 2 ideias muito populares: hibernação profunda e buracos de minhoca. Mas a realidade responde a ambas com a mesma frieza do vácuo interestelar. A hibernação criogênica é quase um clichê dos filmes. Congelar a tripulação, viajar por séculos e acordar lá intacta no destino. Mas, no mundo real, a ciência está a anos-luz disso. Não sabemos conservar um corpo humano vivo e funcional por sequer algumas décadas. Não sabemos como impedir danos celulares, como evitar o colapso cerebral, como garantir que alguém despertaria sem lesões irreversíveis. Hoje, o mais próximo de hibernação que conseguimos é reduzir um pouquinho o metabolismo de alguns animais, e mesmo isso está longe de ser algo aplicado a humanos. A outra ideia são os buracos de minhoca menos atalhos teóricos no tecido do espaço-tempo. Eles surgem naturalmente na matemática da relatividade geral. Mas transformar isso em algo real é outra história. Seria como tentar construir uma ponte usando o próprio oceano como material. Para mantê-los abertos, precisaríamos de formas exóticas de energia negativa, matéria que nunca observamos e que talvez nem exista. E mesmo que existissem, seriam extremamente instáveis. Um pequeno impacto, uma partícula, uma vibração. E tudo colapsaria instantaneamente. É aqui que a realidade se impõe com força. Todas as saídas fáceis desaparecem. Todas as soluções mágicas evaporam. E o universo nos encara de volta, silencioso, imenso e inabalável. Diante disso, surge uma interpretação poderosa menos e desconfortável para o paradoxo de Fermi. Talvez ninguém esteja nos visitando porque ninguém pode ir a lugar nenhum. Talvez
todas as civilizações inteligentes estejam presas dentro de seus próprios jardins cósmicos, limitadas pela física, pelo tempo e pelos mesmos desafios que enfrentamos agora. E talvez nós, humanos, sejamos apenas mais uma entre bilhões, olhando para o céu com o mesmo desejo e a mesma frustração. A verdade é que o universo não nos proíbe de sonhar, mas ele cobra um preço altíssimo de quem tenta atravessá-lo. E depois de tudo isso, depois de séculos de sonho, de histórias, de esperança e tecnologia a menos, resta uma última pergunta. Vale a pena pagar esse preço? Vale a pena abrir mão da Terra, da família, da humanidade que conhecemos? Pela promessa distante de outra estrela? É por isso que, apesar de todos os avanços, a conclusão mais honesta é também a mais amarga. Talvez a humanidade esteja destinada a permanecer aqui, no nosso pequeno sistema solar menos nossa ilha, na vastidão, mas isso não significa que devamos desistir de explorar, aprender ou imaginar. Significa apenas que, talvez, o verdadeiro desafio não seja alcançar outras estrelas, mas entender quem somos dentro do nosso próprio jardim cósmico. E agora, depois de encarar essa realidade junto comigo, eu quero saber a sua opinião. Existe algum caminho que ainda não enxergamos? Algum atalho escondido? Alguma esperança? Deixe seu comentário aí embaixo.